Existem vídeos no YouTube publicados desde 2010 denunciando, através de Bill Ryan, a pandemia que surgiria, que abalou o mundo, a Covid-19, que seria na China. E guerra entre Irã e Israel, que não acontecia desde 1948. O nome dessa ideia é chamado de Anglo-Saxon Mission. Ele denuncia lá no YouTube a guerra entre Irã e Israel, a bomba nuclear, a pandemia, a Terceira Guerra Mundial, e aí então o quadro perfeito para o surgimento do anticristo, que traria soluções às tragédias ocorridas pela Terceira Guerra Mundial. Em 2 fatos já aconteceu, a pandemia e a guerra entre Israel e Irã. A Anvisa, gente, para vocês entenderem a gravidade, a Anvisa aprovou a vacina Pfizer de forma fraudulenta. O gerente-geral de medicamentos da Anvisa, antes de a vacina sair, ele explicava que as vacinas eram experimentais, emergenciais, que ia ter acompanhamento, que ia ter farmacovigilância, que tudo isso ia ser observado, que as pessoas iam ter acesso a um termo de consentimento livre e esclarecido e que tudo ia ser feito conforme o procedimento científico. Só que quando saiu a vacina, o que ele fez? Ele concedeu registros emergenciais para as outras vacinas e para a Pfizer, sob pressão da própria Pfizer, ele concedeu um registro definitivo. Então, a Pfizer já entrou com registro, mesmo com a Lei 14121 de 2021, artigo 11, assumindo publicamente que os imunizantes autorizados pela Anvisa eram, sim, experimentais e emergenciais. E essa própria lei, de forma inconstitucional e contrária aos direitos humanos, ela foi aprovada para retirar de 200 milhões de pessoas o termo de consentimento livre e esclarecido. Comecei a estudar as bulas de todas as vacinas. Aqui dentro da bula da Pfizer, eles dizem, entre aspas, aqui no meio, você tomando a vacina do Covid, você pode ter de novo. Aí a pessoa, bom, você pode ter de novo. Por que eu tomei? Se eu posso ter de novo. Aí começa a dizer, taquicardia, vírgula, coceira, vírgula, AVC, trombose, câncer. E embaixo põe entre parênteses, está aqui. Placebo, experimento, está aqui nessa porcaria. Ninguém se deu trabalho, nem um médico se deu trabalho de ler essa porcaria, nem um político se deu trabalho de ler essa porcaria. Todas elas aqui se resguardam, todas falam experimento, placebo. Então o cara falou assim, não, eu estou morrendo, eu vou processar você. Processa como? Você tomou o que você quis, olha aqui o que eu escrevi para você. Experimento, placebo. E eu falei que você ia ter trombose. E eles insistem nessa questão de vacina, quando eles próprios avisam aqui que não é próprio para criança de 0 a 5 anos de idade. E o que choca é não haver tanta atenção no mundo na credibilidade desses assuntos em conhecimento da população. A exemplo disso, todos os infectologistas dos Estados Unidos e de grandes outras nações concordam em dizer que haverá uma pandemia de tragédias ainda maiores, chamado de Big One. Para você ter uma ideia, estudos concluíram que o Covid-19 ele é perfeito em se espalhar, alcançando 100% daquilo que se esperava. Ele se espalhou de forma rápida, precisa, porém, a sua faixa de natalidade, a sua faixa de morte é muito baixa, considerado para esses infectologistas. A cada 100 pessoas, uma irá morrer. Eles acreditam que sejam menos de 1%, 0,70%. Com esse novo vírus que surgirá, vai se espalhar de proporção semelhante ao Covid, porém a sua faixa de natalidade, de morte, chegará entre 60% a 70%. Se o Covid já matou tanto, meu irmão. E aqui eu trago diversos vídeos de denúncia para você, para o seu conhecimento, sobre a questão em dizer que o palanque já está montado. Através também das denúncias do ex-satanista que se converteu ao cristianismo, Daniel Mastral, ele diz que logo após a Copa do Mundo surgiria um grande vírus, pior do que o Covid, mataria a milhares. E já está sendo tudo ensaiado para essa tragédia grandiosa de acontecimento. E Donald Trump já está avisando que não fará parte desse cenário mundial, agenda global. Yo, all hands. E culpa Joe Biden pela morte que levará a milhares de homens nos Estados Unidos por tomar esta vacina. Joe Biden's mandate to force military service members to take the COVID-19 vaccine was wrongfully and unlawfully applied, because the Biden Pentagon refused to grant exemptions for certain medical and faith reasons, not to mention it was an experimental vaccine. As a result, many service members and their families suffered severe hardship, and the department lost trust with the American people. President Trump's executive order on this topic stated that the military unjustly discharged
those who refuse the vaccine, regardless of their conscience or the years of service given to our nation. E OMS já está tirando de si toda a responsabilidade pelo surgimento de doenças e morte que tem levado a muitos que foram vacinados. Tudo era dirigido pela OMS e hoje eles dizem que não, simplesmente não. WHO did not impose anything on anyone during the COVID-19 pandemic. Not lockdowns, not mask mandates, not vaccine mandates. We don't have the power to do that, we don't want it, and we're not trying to get it. Our job is to support governments with evidence-based guidance, advice, and when needed supplies to help them protect their people. São os próprios criadores e os cientistas da Pfizer, das vacinas, que diziam que combateria o coronavírus e não traria nenhuma sequela às pessoas que fossem vacinadas, dizer que a Covid-19 foi só um ensaio para realmente aquilo que vai acontecer. I truly think the best days of Pfizer are ahead of us. Because COVID was, for me, like a rehearsal, a prova generale, how you can mobilize an organization and do the impossible possible against a main disease. We are after cancer and many other things in the years to come. Vários cientistas médicos dizendo que existe na vacina da Pfizer e outras um elemento químico que eles chamam de spider, que pode levar a pessoa à morte por ataque de infarto miocárdio ou acidente vascular cerebral. E escapando dessas duas grandes mazelas, ainda pode, com o tempo, trazer ao corpo dessa pessoa o câncer. E ele então dá diretrizes e como fazer para arrancar esse elemento químico do seu corpo. Tomei a vacina da Covid. Como me livrar da proteína spike que agora está no meu corpo? Sei que muita gente foi chantageada a tomar vacina. Mas existem 3 coisas importantes e notáveis que comprovadamente inibem a proteína spike de produzir as nanopartículas. Uma delas é o zinco, a outra é o dente de leão, que pode ser a flor, a folha, a raiz, o chá ou o café de dente de leão. Apenas um já é suficiente, e chá de agulha de pinheiro branco. Doutor? Peter McAuliffe tem um protocolo, e acho que é bem fácil de encontrar. Então, se alguém tomou a vacina, deve tomar um desses todos os dias para ajudar a inibir completamente a proteína spike que causa as nanopartículas de fato e assim proteger-se. Nano é quase mensurável. O problema com as nanopartículas é que são tão pequenas, mas quando você junta umas 50, começam a formar pequenos coágulos. Meu irmão, eles alertam dizendo que não tem explicação científica para inúmeros de jovens, adolescentes, homens de pouca idade, sem nenhum histórico de doença cardíaca, virem a morte a tantos por este mal. Você que tomou uma vacina, 2 vacinas, não importa se da Pfizer ou outra marca, procure um médico, meu irmão. Faça um exame completo do seu sangue. É real. E eles estão agora querendo obrigar que os pais vacinem seus filhos. The importance of vaccines for protecting health cannot be underestimated. New findings on the RTS malaria vaccine generated through the WHO Malaria Vaccine Implementation Program confirmed that 1 in 8 child deaths were averted among those eligible to receive the vaccine in Ghana, Kenya, and Malawi from 2019 to 2023. WHO recommended malaria vaccines are now available in 25 countries in Africa, and wider impact is expected. But funding constraints continue to limit the abilities of many countries to scale up to meet national vaccination targets. Equitable access and increased and sustained financing of immunization programs are needed to protect children and save lives.